vim aqui te trazer um produto revolucionário. Ai, moço, sério? O que você tem de legal aí? Esse aqui, o Probiótico 66, é o iogurte com mais moléculas, com mais nêutrons, prótons e elétrons, ou seja, mais átomos. Tudo aquilo que o seu corpo precisa. Pessoas famosas provavelmente tomam iogurte e você precisa tomar um iogurte e o Probiótico 66 Probiótico é a solução para os seus problemas. Nêutrons, prótons e elétrons? Nossa, eu estudei isso na escola. Eram uns bichos que a gente viu em anatomia. Acertou, miserável! Isso aqui é garantido cientificamente. Cientistas de Oxford, Ohio, Illinois, Massachusetts fizeram pesquisa a respeito desse produto aqui revolucionário e é ele que vai te garantir os átomos que você precisa. Como eu falei, a Beyoncé provavelmente toma iogurte. Você vai ficar sem tomar o seu iogurte? Veja como a Beyoncé é uma pessoa muito bonita e ela provavelmente toma iogurte. Você vai ficar sem os seus 66 probióticos? Pense nisso. Eu queria ser igual a Beyoncé. Eu acho que é isso que tá faltando. Eu vou comprar. Quanto que é? É apenas R$ 66,66. Então, para ilustrar ali, eu utilizei essa pequena encenação ali, tosca, né? Para ilustrar o quê? Ilustrar justamente a questão do discurso, né? E aqui é sobre a questão dos sofistas, né? E o quanto o discurso é uma coisa extremamente problemática, quanto que o discurso é uma coisa extremamente complexa. Pode parecer bobagem, e geralmente quando a gente fala, o pessoal toma isso como uma bobagem até, mas não é. E o que então nós deveríamos saber? Teve um pessoal no século IV antes de Cristo chamado sofistas. Os sofistas, eles foram importantes para a tradição filosófica, apesar deles não serem filósofos. Isso é uma coisa importante a gente saber. Os sofistas, eles foram sábios. Sophos, em grego, significa sábio. É um termo em grego que significa sábio. Os sofistas, eles são considerados sábios, mas eu não posso considerar filósofo justamente porque daí aqui eu vou levar a discussão para essa discussão, para o âmbito, para a área da ética, da moral. O sofista, ele tem uma prática moral diferenciada da prática do filósofo, né? O filósofo, ele tem um compromisso, e por isso que a gente, né, isso aqui no meu discurso, na minha visão, por isso que a gente define sofista e filósofo de uma forma diferenciada, porque o filósofo, ele mantém um compromisso com um conceito que é importante para o filósofo, já para o sofista isso não acontece. Mas os sofistas são importantes para a história da filosofia, porque eles vão, querendo ou não, começar com uma atitude nova que a gente chama de antropocentrismo. A gente chama isso de antropocentrismo. Então agora nós vamos ver um pouco sobre a importância deles, né? Então o antropocentrismo é uma das coisas importantes que esses sofistas fizeram. O que seria o antropocentrismo? Nós vimos que os primeiros filósofos eles estavam preocupados com a origem de todas as coisas, né? São considerados filósofos chamados até de físicos, de filósofos naturalistas, porque eles estavam preocupados com a natureza das coisas, de onde veio as coisas e tudo mais. Os sofistas vão ser chamados de antropocentristas, ou que vão operar o antropocentrismo ali na Grécia Antiga, século IV a.C., aí, porque eles deslocam a preocupação, né, e a preocupação filosófica até, do eixo ali do naturalismo para o eixo do antropocentrismo, que significaria o ser humano como centro. Então, antropocentrismo seria o ser humano como centro das atenções filosóficas. Então, isso é uma inovação dos sofistas, né, segundo alguns autores aí. São os sofistas que vão estar fazendo essa
transição. Tanto que Sócrates é um cara que vai, um filósofo, Sócrates é filósofo, não sofista. Sócrates é um filósofo que vai estar seguindo essa linha de raciocínio antropocentrista, na partir da filosofia deles. Aí está a cisão lá entre pré-socrático e período socrático. Então, período pré-socrático e vai, então, perpassar por essa revolução antropocentrista dos sofistas. Chega em Sócrates, a gente, então, situa Sócrates dentro dessa tendência antropocêntrica, né, da filosofia, e daí de Sócrates em diante a gente diz que esse é o período socrático da filosofia até os dias de então, né? Não que não exista agora na atualidade, ou que não tenha existido em outros períodos da história humana aí, depois de Sócrates, uma preocupação com o naturalismo. No Renascimento vai se voltar de novo com a questão do humanismo, vai voltar com a questão da natureza, magia, essas coisas. Então existiu a preocupação naturalista, né? Mas é que o pessoal fala que tradicionalmente, então o período pré-socrático ele vai ter sua cisão justamente aí, quando surgem os sofistas, deslocam o eixo do naturalismo para o antropocentrismo, e aí daí de então Sócrates surge nesse contexto. Sócrates vai ser um filósofo também que vai seguir a tradição antropocêntrica. Outra coisa que é importante que os sofistas fizeram, né? Existe um livro que eu vou pôr aí nas referências que fala um pouco sobre isso, é a questão de que os sofistas são responsáveis, são os primeiros a se preocupar com a educação, do como ensinar, como falar para um grupo, de que jeito, qual a estratégia melhor que eu possa utilizar para estar aí, melhor discursando para alguém para se fazer ser entendido, entendeu? São os primeiros a se preocupar, então, como ensinar, como falar, né? Então, a retórica é uma coisa, retórica é a arte de discursar, né? Então, eles eram experts em retórica, né? Como falar bonito, como falar bem para convencer os outros, né? O objetivo da retórica para os sofistas era a persuasão, o convencimento, convencer os outros. Então, eu não posso falar de qualquer jeito, eu não posso usar a palavra de qualquer forma, sem uma estratégia, sem uma técnica por trás, né? Sem uma didática por trás. Porque daí, se eu não tiver nenhum desses instrumentos por trás do meu discurso, eu não vou conseguir a persuasão, convencer os outros. E esse é o lado negativo dos sofistas, né? Eles têm o sofista, a palavra sofista tem um significado, assim, um valor pejorativo, um valor negativo atualmente. E essa palavra sofista remete à mentira, ao mentiroso, aquele que usa a palavra, né? E eu fiz a encenação ali, né, de uma pessoa que veio convencer o outro, né? E aí o jogo é válido, vale tudo para mim conseguir convencer os outros, né? Esse é o lado negativo que o pessoal, geralmente, inclusive os filósofos, vão usar contra os sofistas. E aí que entra o grande problema. Eu falei para vocês que existe uma diferença sofista e filósofo. O sofista ele tem um problema com a verdade. Quando falar de sofista, a gente tem que lembrar do problema da verdade. O sofista ele tem um problema que, para ele, a verdade é uma coisa meio que complicada, meio que impossível. O filósofo é o contrário, aí que está a diferença. O filósofo tem um compromisso com a verdade. Esse é o problema. Deveria de ser, né? Tem filósofo que não tem isso. Estou falando aqui, a gente às vezes chama esse filósofo, ele se diz filósofo, mas a gente chama esse um sofista, né? Ele fala que ele é filósofo, mas ele não tem compromisso com a verdade, né? O que ele fala é mentira, é arrogância, é estupidez, então... tem que tomar cuidado com esse cara, porque pelo discurso dos filósofos e que está na tradição filosófica, você vê que é claro que para o filósofo, principalmente para os filósofos do período clássico, da antiguidade ali, da Idade Médica, desculpe, né? Nossa, hoje está complicado o Tico e o Teco aqui. Talvez seja a toalha, eu vou tirar aqui uma dessa, a toalha esteja impedindo que o Tico e o Teco façam a reflexão. Agora eles se ligaram aqui, os dois neurônios. Então, na Idade Média, na Idade Média também, a verdade é uma coisa importante para o discurso do filósofo. Então, a diferença do filósofo para o sofista, não sei por que eu fui falar aquilo, né? Mas, enfim, diferença da toalha ali, né?
Ó, é um tico falando uma coisa e o outro querendo falar outra. É, Aí, pronto, agora um fez a sinapse com o outro ali. Então, assim, o sofista ele não tem um compromisso com a verdade. Eu vou conversar com vocês a respeito do porquê disso. Mas o filósofo, ele precisa, então, no discurso dele, de se fundamentar na verdade, né? Em grego, lá a palavra aletheia, né? Aletheia, que significa, então, uma palavra em grego, né? Significa verdade. O filósofo, ele é um sábio que se compromete com a verdade. Então, e compromete moralmente. Então, é um compromisso moral. Se o filósofo é mentiroso, ele, né, e aí a discussão, né, sempre falava, se não é um filósofo, ele não fala a verdade, ele é um mentiroso, é um sofista, né? As pessoas usam a palavra sofista dessa forma negativa, assim, para dizer que é um mentiroso, que é um falsário. Mas, assim, entrando mais em detalhes nesse problema da verdade dos sofistas, a questão é a seguinte, daí o professor vai estar falando de Protágoras, e e o relativismo do Protágoras. Protágoras, segundo a tradição, parece que ele escreveu um texto, eu vou pôr mais detalhes sobre isso aí. Então, o que vem a ser o relativismo ali, né, de Protágoras? É o seguinte, Protágoras ele pensa assim, ó, ele usa a expressão lá, né, o homem é a medida de todas as coisas, né, daquelas que são por aquilo que são e daquelas que não são por aquilo que não são. O que ele quer dizer? Quando a medida, o homem é a medida, ele quer dizer que o homem ele está no cerne, ele é o centro de todas as coisas, no sentido que é ele que confere valor. Ele é medida, porque se você for pensar a metáfora, e pensar uma trena, uma régua, quando você põe aquilo, é a régua que tá, a régua ali, né? Esticada sobre aquilo que você está medindo, mensurando, é a régua que está, né, conferindo o valor, está dizendo que aquilo tem tantos e tantos centímetros de comprimento e coisas nesse sentido. O homem, quando ele é medida de todas as coisas, ele é a régua que confere o valor daquilo que é e daquilo que não é. É isso que o Protágoras queria dizer, segundo a tradição filosófica. Quando ele é a régua que diz o que é e o que não é, o que é bom, o que é ruim, o que é o bem, o que é o mal, é o homem que confere valor para as coisas, porque as coisas em si, elas mesmas, não têm valor nenhum. Se eu pegar um exemplo aqui, se eu observar uma pedra que está lá jogada, uma pedra grande, sei lá, uma pedra de uns 5 quilos, e ela está lá no meio da rua, bem quietinha lá, e olhar ela de longe, eu não vou, a princípio, observando ela de longe, eu não vou ter nenhum valor, nenhum juízo de valor a respeito daquela pedra. Mas se de repente eu vejo alguém pegar aquela pedra e pegar e jogar essa pedra na cabeça de uma pessoa e arrebentar a cabeça de uma pessoa com essa pedra, aí eu já vou, sabe, automaticamente pensar, primeiro que a atitude do cara é totalmente errada, violência, uma coisa que, sabe, totalmente execrável, algo que a gente abominável, algo que a gente não não tenha que saudar, né, um ato violento. E segundo, que daí a gente vai pensar, poxa, foi ruim aquela pedra estar ali. A princípio, a pedra não tinha nenhum valor de significar que, de repente, em algum momento, aquilo se tornaria uma arma na mão de uma pessoa. A pedra em si não tem o valor de ser arma ou de ser algo numa situação ruim lá no canto dela, né? Agora, a partir do momento que eu começo a refletir sobre a pedra ali que foi utilizada como arma, aí eu já começo a conferir valor. Por isso que o homem é a medida de todas as coisas. E aí que entra o relativismo do Protágoras. Por quê? Porque nem todo mundo pensa igual, tem o mesmo juízo e tem o mesmo bom senso. Vai ter pessoa que, por exemplo, vou dar mais um exemplo. Vamos ver aí até o exemplo. Vou mostrar esse exemplo aí. Tem pessoas que comem sopa de bico com bucho ou comem bucho, né? Bucho de boi cozido. Tem pessoas que gostam, né, desse tipo de alimento, de refeição. Tem pessoa que não gosta. O bucho, ele não é ruim,
em si, sabe? A ruindade lá, você pega, vai comprar no açougue, você olha pro bucho, sai uma janelinha assim do bucho, assim, que você pega lá no açougue, sai uma janelinha dizendo assim, sou uma comida ruim, ou sou uma comida boa. Isso aí é relativo, né? Vai depender do homem em medida que vai avaliar isso, vai julgar isso, se isso é bom, se isso é ruim. Por isso que o Protágoras ele fala o homem é medida de todas as coisas. Por quê? Porque para algumas pessoas, né, no juízo deles, eles são a medida de todas as coisas, porque eles julgam, né? Eles que vão fazer juízo de valor. Então, para alguns, o bucho é uma comida boa, bacana, uma comida gostosa. Para outros, o bucho é uma comida extremamente ruim. Então, isso é relativo. Por isso que é relativo, por quê? Porque algumas pessoas pensam de uma maneira, julgam de uma maneira, fazem um juízo de uma maneira e outros fazem de outra. Então, o Protágoras ele vai chegar à ideia de que não existe nenhuma verdade absoluta, assim, porque se existissem verdades absolutas, todos deveriam de concordar da mesma maneira. Então, se o bucho é uma comida boa, todo mundo, se fosse verdade absoluta, todo mundo deveria de achar o bucho uma comida boa. Porque é uma verdade absoluta, deveria de valer para todo mundo. Se eu levasse o bucho na Noruega, o norueguês deveria de gostar. Se eu levasse esse bucho na África, o africano deveria de gostar. Todo mundo deveria de gostar. Mas nem sempre as pessoas elas vão ter o mesmo gosto, porque o juízo delas é diferente. Elas vão fazer juízos de forma diferenciada, juízo de valor. Então as coisas são relativas. Então, para Protágoras, não há possibilidade de uma verdade absoluta, porque de acordo com essa expressão, o homem é medido de todas as coisas, cada um faz o seu juízo de valor, e por isso que os valores e os juízos de valores são relativos, e é por isso que, então, a verdade é uma coisa assim até inacessível para o ser humano. E aí que vem o golpe, né? Sempre tem um golpe no discurso, né? Aí o golpe é esse, né? Sempre tem o golpe. Tomem cuidado com o discurso, né? A encenação lá era um golpe, né? Eu fiz a encenação ridícula lá, né, para ilustrar um golpe. Qual que é o golpe aqui do Protágoras? Eu tô brincando com o Protágoras, né, falando golpe, né? Quem sou eu para falar que o cara tá dando golpe, né? É brincadeira, não levem a sério esse negócio, entendeu? Esqueçam também, vamos lá. O que o Protágoras vai dizer? Seguinte, se não existe verdade absoluta, por isso que os filósofos não gostam desses caras, né? Dá para entender, né? Mas vamos lá, né? Ó, só tô dando volta aqui. Por que então que os filósofos não gostam desses caras? Voltamos de novo. Protágoras vai dizer assim, ó, se não tem verdade absoluta, tudo é relativo, sábio é aquele que usa essa situação, né, reconhece que existem somente discursos relativos, sabe, opiniões relativas, utiliza essa situação a favor de si próprio, convencendo os outros. Então, automaticamente, o sábio não é aquele que assume um compromisso com uma postura de verdade absoluta, um compromisso com a verdade, mas é aquele que assume o quê? Assume essa relatividade e joga, né, o jogo dele conforme essa relatividade. Tira proveito disso, tira utilidade disso. Por exemplo, eu vou discursar para uma plateia e essa plateia quer ouvir tal assunto. Eu vou lá e falo bem desse assunto, o assunto A, falo bem do assunto A, né? Discurso, sabe, com palavras bonitas, um discurso bonito sobre o assunto A, porque essa plateia gosta do assunto A. Aí eu vou vender minha palestra em outro lugar e o pessoal nesse outro lugar não gosta do assunto A, eles gostam do assunto B. E aí eu começo a falar mal lá, eu estou em outro grupo agora, eles gostam do assunto B, detestam o assunto A, e eu vou lá para esse grupo e começo a discursar, falando mal do assunto A, que eu acabei de falar bem até, para um outro grupo, agora estão em outro grupo, e eles não gostam desse assunto, falo mal do assunto e falo bem daquilo que eles querem ouvir, para convencer eles, para persuadir eles, para tirar vantagem disso. E aí eu tenho dois grupos rivais e eu jogo junto com eles. E eu tiro proveito dos dois. Filme de Bang Bang de Velho Oeste é assim, é uma vila, tem duas gangues lá, no Velho Oeste, lá aqueles filmes de Velho Oeste, né? Duas gangues lá brigando, entendeu?
por poder ali, né? São dois grupos ali, estão polarizados, né? Brigando duas gangues lá, um líder lá contra o outro líder, e aí chega um pistoleiro bom, sempre tem uns filmes assim de Velho Oeste, chega um pistoleiro bom e ele joga pros dois, pra tirar vantagem. Ele é bom nos tiros, mata lá uns lá e os caras chegam, pô, você é um cara bom, quanto que se cobra pra ser um capanga nosso agora aqui? Vamos incorporar você no nosso grupo. Ah, cobra $800. Beleza, então estamos te pagando os 800 e agora você é nosso pistoleiro. Daí ele vai lá no outro grupo e fala, ó, seguinte, os caras vão me pagar 800 lá pra matar vocês. Quanto que vocês me dão? Porque eu sou bom, eu vou matar todo mundo. Eu sou o cara. Eu dou 50 tiros com uma apertada de gatilho só naquele meu revólver Colt 45. Eu sou o cara, né? Aí os caras, nossa, o cara é louco, o cara é bom nas armas, então eles vão pagar 800, nós pagamos 1.000 pra você, pra não matar a gente e virar o nosso capanga. Beleza, vão pagar 1.000? Vamos, então eu tô do lado de vocês. Ele vai lá e traz os caras, entendeu? Porque ele tá tirando a vantagem da situação. É isso que geralmente o sofista faz, e eles foram reconhecidos na história, por quê? Porque os políticos às vezes pediam para que os sofistas ensinassem os seus filhos a essas técnicas de discursar, e os sofistas eles têm algumas técnicas de discursar, inclusive o Aristóteles sistematizou isso, a gente chama isso de falácia. Existem técnicas e estratégias de discurso que os sofistas desenvolveram, que visa convencer as pessoas, né? Alguns desses discursos eles são usados até hoje, inclusive pelos políticos também. Esses discursos são usados. Apelo ao populismo, se dizer o que a população quer ouvir, né? Sabe, se usar um discurso no sentido de chamar a atenção da população para aquilo que a população quer. Mas sabe, vocês têm que saber que promessa não é proposta, né? Às vezes a pessoa acha que proposta é promessa. O cara fala uma proposta, ele não está prometendo que ele vai fazer. E as pessoas pensam, né, isso é um erro. Por isso que o discurso é perigoso. O discurso é perigoso, tem que tomar cuidado com o discurso. Então o cara fala uma proposta, a pessoa acha que é uma promessa, e depois ele chega no poder e não faz isso. E daí você fica, né, eu vou ficar 4 anos, agora esse cara não fez nada. Você tem que ver e saber, sabe, sacar o negócio. O discurso é uma coisa que a gente pode aprender com os sofistas é justamente isso. Né? Como que o discurso, eles às vezes não têm o compromisso com verdade, né? Tem que tomar cuidado com isso. Então, apelo ao populismo, apelo à misericórdia, sabe? Chegar lá, olha, eu sou um coitado, sou um ferrado, eu preciso disso, aquilo, e às vezes o cara não é, às vezes o cara é uma pessoa ferrada, às vezes ele não é, mas ele tá usando o discurso sem compromisso com a verdade, para te convencer, se ficar com dó dele, né? E ele estava apelando à misericórdia, argumento contra a honra, né? Ad hominem em latim, né? Que apela à honra da pessoa, está num debate lá, e aí você tá dois caras debatendo, eu, digamos que sou o perdedor, tô perdendo o debate, nós estamos discutindo segurança pública, vou imaginar, e o cara ali sabe de segurança pública, eu não sei nada. E aí eu vejo que ele está sendo melhor que eu no debate, ele está me humilhando, e aí eu desvio o foco da discussão de segurança pública para uma coisa particular do cara. Fala, esse cidadão aí, tá falando de segurança pública, mas ele mesmo é um criminoso. Há 3 anos atrás ele foi, sei lá, ele foi preso aí porque ele foi aí acusado, né, de um furto, né? É uma coisa que vai derrubar o cara. Realmente, é uma coisa, né? Mas o debate é sobre segurança pública, o outro é melhor do que eu, e eu tenho que, num debate filosófico certo, eu tenho que ser melhor que ele na dimensão da segurança pública. Mas ele sabe mais do que eu. Mas eu sei que ele tem um passado obscuro, ele tem um erro lá do passado. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou desviando a discussão da segurança pública para jogar uma coisa da honra dele, uma coisa pessoal dele, da pessoa dele, contra ele na frente do público, para daí todo mundo, sabe, desvalorizar, para eu desvalorizar o discurso dele, porque ele está sendo melhor. Isso é um jogo sujo. Como eu falei para vocês, pode até ser que um cara desse é um pilantra, tá falando de segurança pública, mas ele é um pilantra, porque ele tem um erro do passado, talvez ele tenha aprendido, talvez não, talvez ele esteja enganando as pessoas, mas eu tenho que ser melhor que ele dentro do debate, não fugir do debate. E a gente chama esse discurso que eu dei aí de apelo contra o homem, né?
de jogar uma coisa pessoal daquela pessoa contra ela na frente, por exemplo, do público, para ele passar vergonha. Isso é falácia. São técnicas que as pessoas, que algumas pessoas usam para convencer os outros. Então, por isso que o discurso é uma coisa extremamente perigosa. Assim, nesse sentido, a gente tem que sempre estar de olho no discurso. E os sofistas, eles eram bons nisso. Então, como não existe uma verdade absoluta, eu posso jogar com a mentira. Em suma, em resumo, a ideia é essa: não tem nenhum problema moral de eu jogar com a mentira, se o objetivo do sábio para os sofistas é convencer os outros. Se for convencer os outros, como eu já tinha falado antes, vale qualquer coisa nesse jogo do convencimento, da persuasão. Por isso que a filosofia, ela se exclui um pouco dessa dimensão, porque o filósofo, ele tem um compromisso com a verdade, e ele tem que prezar no discurso dele pela verdade.